Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e coordeno as pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Daremos hoje continuidade ao nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose, hoje na sexta aula. Faremos a avaliação do Guia Prático sobre a hanseníase, um documento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Departamento de Vigilância e Doenças Transmissíveis, datado de 2017. Então, ele inicia a parte que nós nos interessamos nesta aula, a falar sobre como abordar o paciente com hanseníase. Então, a princípio, a gente já traz aquela informação de que não é paciente hansênico, e sim paciente com hanseníase. Por muito essa patologia, ela foi tratada com bastante preconceito e pelo conceito do pré-conceito, a gente sabe que as informações relacionadas a tal situação são realmente pré-informações, ou seja, não referenciam a realidade da patologia. E isso foi por muito tempo. A hanseníase, ela foi considerada uma doença extremamente ligada ao mau entendimento, ligada ao desconhecimento, e isso trouxe um forte preconceito à patologia, um forte afastamento, inclusive, do meio social dos pacientes portadores da patologia. Já conversamos sobre quem pode ter a hanseníase. Informamos que, além de uma doença infecciosa, é também uma doença genética. Alguns grupos têm condição de reagir de forma a desenvolver a doença. Então, o guia ele aponta, e é um guia que é extremamente referenciado ainda pelo Ministério da Saúde, mesmo sendo de 2017, mas ele inicia essa abordagem sobre o exame do paciente, sobre o primeiro contato com o paciente, dizendo que o médico deve se mostrar interessado e o médico deve tocar o paciente. Esse toque no paciente já traz como objetivo a redução de toda aquela carga preconceituosa, de toda aquela carga de mau agouro, toda aquela carga de desinformação. Então, mostrar-se interessado em resolver o problema do paciente, tocar o paciente para dizer que você não está com medo, que as pessoas não estão com medo de contraírem, as pessoas não estão com medo de contrair a doença, explicar sobre a doença, que é uma doença que tem cura e que o tratamento é gratuito. Isso traz um aspecto importante na adesão ao tratamento, evitando resistência e falência de tratamento, muitas vezes relacionado à fuga do paciente ao ambulatório. Então, o médico deve também, bem como os seus comandados na equipe,
ou seus parceiros de equipe, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, devem informar sobre a transmissão. Então, como é que se dá a transmissão e como é que essa transmissão ela é bloqueada? A gente sabe que mais de 99% dos bacilos eles são mortos na primeira dose de rifampicina. E isso já nos orienta a informar o paciente que a primeira dose de ataque já é responsável por suspender a transmissão da patologia. O bacilo também pode estar presente em seus familiares. Então, principalmente quando nós fazemos o diagnóstico de um paciente pauci-bacilar, significando que ele foi contaminado por um paciente multibacilar. Então, esse paciente multibacilar normalmente está na família. Então, naquele momento, nós já devemos informar ao paciente sobre a necessidade da busca ativa e sobre o acompanhamento da família por aproximadamente 5 anos ou mais. Então, avaliar essa família para evitar que haja a doença sendo perpetuada de forma desapercebida. Então, todos os pacientes que têm a hanseníase devem ter em sua família uma busca ativa para a identificação de outros casos de hanseníase. E devem ser acompanhados por 5 anos, porque no momento do primeiro exame de busca ativa na família, é possível que a patologia ainda não esteja estabelecida, mas que já haja a infecção. Então, o exame ele tem algumas características. Aqui na fotografia estamos vendo o estesiômetro de monofilamentos de Semmes-Weinstein. Esse jogo de monofilamentos, que consta de 7 pequenos tubinhos, vão servir não exclusivamente ao exame diagnóstico, mas mais comumente utilizado na avaliação de incapacidades, mas também pode ser tomar parte na avaliação inicial, quando se faz essa busca por incapacidades. Então aqui mais uma imagem mostrando os monofilamentos, cada um tem uma espessura que quando da sua dobra, eles referenciam um determinado peso. Então, os dois verdes, 0,05 gramas, o azul 0,2, o violeta 2, o vermelho escuro 4, o laranja 10 e o vermelho 300 gramas. Então, uma opção é iniciar o exame clínico pelos nervos cutâneos, observando a simetria dos movimentos palpebrais e das sobrancelhas. Isso avalia a função motora do nervo facial. Devemos observar se existe espessamento visível ou mesmo palpável dos nervos do pescoço, o auricular. É comum que nós vejamos fotografias em estudos mostrando o espessamento visível dos nervos do pescoço, o nervo auricular, avaliação dos nervos do punho, o ramo dorsal dos nervos radial e ulnar,
e dos pés, fibular superficial e ossural. Palpe os nervos. Palpe os nervos do cotovelo, o nervo ulnar, do joelho, fibular comum e do tornozelo, o tibial. Observe se esses nervos eles são visíveis, se existe acometimento assimétrico, se existe endurecimento, se a palpação provoca dor, se provoca sensação de choque. Confirme a normalidade com o teste de sensibilidade do território nervado, ou seja, quando fazemos a palpação, se notamos endurecimento, dor à palpação, sensação de choque ou mesmo visibilidade para aquele nervo, nós devemos testar a sensibilidade no território inervado. Então, aqui apontando quais seriam os nervos mais comumente avaliados: o nervo facial, nervo motor, o nervo auricular, auricular magno, o nervo trigêmeo a partir do supraorbital, primeiro ramo, o nervo radial, o nervo ulnar, o nervo mediano, o nervo tibial e o nervo fibular comum. Então vamos observar essa forma de avaliação a partir dos exames dos nervos, o que nós teríamos em relação a resultados. Então, primeiro, avaliando o nervo trigêmeo, podemos usar um fio dental para testar a sensibilidade corneana. Então, tocar sobre o quadrante inferior, lateral da íris e também nariz. As consequências: irritabilidade, triquíase, ulceração da córnea, diminuição da acuidade visual, ou seja, as consequências de um acometimento desse nervo trigêmeo. O nervo facial. Então, testar a mímica, a elevação das sobrancelhas e a abertura da rima ocular, o fechamento dos olhos e a própria inspeção nasal. Então, a função desse nervo, a expressão facial, proteção ocular, função autonômica das glândulas lacrimais, salivares e nasais. As consequências seriam a paresia ocular com lago oftalmo, irritação, ressecamento ocular e nasal com ulcerações e diminuição da acuidade visual. O nervo auricular. Então, lateralização da cabeça, como avaliar com hiperextensão do esternocleido occipitomastoideo. A função é uma função desconhecida e as consequências seriam espessamento e dor no nervo. O nervo radial, local e técnica. Então, região póstero-inferior, a região de inserção do músculo deltoide. Então, a função é sensibilidade do dorso lateral da mão até metade lateral do quarto dedo, exceto falanges distais, região anterior do braço, e tem função motora, extensão dos dedos e flexão do punho.
No seu acometimento haveria hipoestesia ou anestesia e mão caída. O nervo ulnar, braço em flexão, palpação na goteira epitroclear, seguindo o trajeto do nervo superior até 6 centímetros. Então, a função seria sensibilidade e função autonômica em toda a face medial do antebraço. Quinto e metade medial do quarto dedos, adução e abdução dos dedos e adução do polegar. O seu acometimento traria hipoestesia e anestesia, amiotrofia, garra ulnar, diminuição da força da função de pinça e atrofia hipotenar. Então, qual o nervo que diminui a força da função de pinça? É o nervo ulnar. A mão caída, o nervo radial. Lembrando que o ulnar também faz uma garra ulnar. O nervo mediano, então região do punho, sob tendões flexores. Percussão para avaliar dor. A função é sensibilidade e função autonômica em toda a face lateral do antebraço. Região palmar, polegar, segundo, terceiro e metade lateral do quarto dedos. Oponência e abdução do polegar. O seu acometimento traria hipoestesia, anestesia, amiotrofia interósseos, então a amiotrofia de interósseos, principalmente do nervo mediano, garra mediana e atrofia tenar. O nervo fibular comum. O nervo fibular comum. Então, local e técnica. Então, joelho com o joelho em flexão, palpa-se 2 centímetros abaixo da cabeça da fíbula. A função do nervo é a sensibilidade e função da parte lateral da perna e dorso do pé. A função motora é a inervação da parte da musculatura da perna. Então, se o acometimento traz hipoestesia, anestesia acima do primeiro espaço metatarsiano e alteração dos movimentos de extensão do hálux, dedos e dorsiflexão do pé, lesão do fibular superficial e altera a eversão do pé. Então, o nervo que altera a eversão do pé, fibular comum. O tibial posterior, então local, pés sob o chão, palpação na metade ao terço anterior da linha imaginária entre inserção do tendão calcanear e o maléolo medial.
A função dele seria a sensibilidade e função autonômica da região plantar e a função motora e inervação dos músculos intrínsecos do pé. Então, seu acometimento traria hipoestesia e anestesia, com alteração na abdução e adução do hálux e artérios. Flexão do metatarsianos, então ele traz a garra de artérios. Então, o nervo que traz a garra de artérios é o nervo tibial posterior. O nervo que traz alteração da eversão do pé é o fibular comum. O nervo que traz a miotrofia dos interósseos, garra mediana e atrofia tenar, nervo mediano. O nervo que traz perda de força na função de pinça, nervo ulnar. O nervo que dá mão caída, nervo radial. Então o exame ele deve ser feito em sala bem iluminada, de preferência à luz do dia ou similar. É importante examinar toda a pele do corpo do paciente e para isso devemos tomar alguns cuidados para que não haja um mau entendimento por parte do nosso paciente. Então, explicar sobre as manchas e máculas que podem estar por toda a pele, que são importantes para a classificação, e informar sobre o exame, como será feito, e fazer o exame na presença de um acompanhante ou mesmo na presença de outros agentes do ambulatório, porque devem ser examinadas coxas, dorso e nádegas. Comece o exame pela face, depois examine o tronco, depois os membros superiores, depois membros inferiores e nádegas. É indispensável examinar essas partes cobertas. Examinar palmas e plantas. Procure por calosidades, por atrofias musculares e por úlceras. Marque sempre as áreas que você foi encontrando, que signifiquem lesão de pele. Marque com uma caneta esferográfica e, se possível, marque um mapa, para depois ficar mais fácil de voltar para fazer os exames de sensibilidade. Então, o teste de sensibilidade, chamado exame dermatoneurológico ou dermatoneurológico. A primeira sensibilidade perdida na hanseníase é a das fibras mais finas. Essa fibra mais fina, ela é referência para a sensibilidade térmica e a sensibilidade dolorosa. Por isso, a primeira sensibilidade que nós vamos testar é a sensibilidade térmica. Podemos usar dois tubos de ensaio de vidro de 5 ml com tampa de borracha para completá-los com água quente, pode ser apenas morna e com água com gelo. Obviamente o gelo não precisa entrar no tubo. E deveremos ter uma agulha de insulina estéril, contudo não vamos furar a pele do paciente para testar também a sensibilidade dolorosa. O exame deverá ser feito sempre com o paciente sem ver o local. Eu não acho interessante fechar os olhos do paciente porque ele vai ficar ansioso por qual ação nós vamos promover. Então é simplesmente o paciente não olhar para a área para que ele possa dizer qual é o tubo quente, qual é o tubo frio, onde testamos a sensibilidade térmica e qual é a ponta da agulha e qual é a parte do canhão da agulha no teste doloroso. Se não tivermos esses tubos, podemos usar algodão com éter ou álcool para simular o frio.
e algodão seco para simular o quente. Também podemos fazer teste de sensibilidade dolorosa. Toda perda de sensibilidade na pele, perda térmica, perda dolorosa e o tátil, bem caracterizada, é indicadora de hanseníase. Então, para que a gente fixe bem essa questão da perda de sensibilidade, eu faço sempre essa analogia com a vela. Então, tendo uma vela acesa, a mão a uma determinada distância, nós teremos a sensibilidade do calor. A mão consegue sentir o calor quando ela está próximo da vela. Esse seria o primeiro movimento. Em um segundo movimento, essa mão se aproxima da chama da vela. Nós sentiríamos dor, não mais apenas calor, mas dor. E por último, o toque na vela. Então nós teríamos o tato, pelo toque. Então essa é a sequência para perda. Primeiro nós perdemos a sensibilidade térmica, depois a sensibilidade dolorosa, depois o tato. Então, o teste da sensibilidade, ele deve ser feito em pacientes que conseguem se comunicar. Então, não conseguimos fazer em pacientes com baixo nível intelectual, como crianças, como deficientes mentais e algumas pessoas que não conseguem entender o exame. O teste de sensibilidade térmica deve ser feito nas áreas suspeitas a partir do exame. Então, lesões de pele, que podem ser não elevadas, ou seja, só máculas, ou elevadas, placas e nódulos. Também em áreas de pele seca, uma vez que na patologia rancênica nós temos uma redução da hidratação, porque as glândulas sudoríparas diminuem sua produção. Então, área de pele seca ou áreas referidas pelo paciente como regiões com alteração de sensibilidade. Então, devemos fazer o teste de sensibilidade. Então, os territórios do nervo ulnar, quarto e quinto dedos da mão, do nervo radial, dorso da mão até o terceiro dedo, do nervo fibular, lateral da perna e dorso do pé, do nervo tibial, região plantar, e evite áreas calosas. Sempre devemos fazer uma comparação quando fazemos esse teste das áreas de pele normal contra lateral ou áreas de pele adjacentes. Se tivermos ao exame de sensibilidade anestesia ou hipoestesia, não é necessário fazer os testes de sensibilidade dolorosa ou tátil, já que a perda da sensibilidade térmica já faz o diagnóstico. O teste de sensibilidade dolorosa só deverá ser feito, contudo, após o teste de sensibilidade térmica e para identificar aí já a, a evolução da patologia, visto que se ele tem sensibilidade térmica negativa e dolorosa negativa, possivelmente a patologia já está mais avançada. Devemos usar uma agulha de insulina, avaliando a sensibilidade dolorosa, alternando a ponta da agulha com o cabo. Não é para furar o paciente.
É só para que ele diga que está sentindo dor. Às vezes até com um pequeno movimento de afastar ou um pequeno ai. Quando existe anestesia ou hipoestesia dentro da área de lesão, temos aí confirmado o diagnóstico. Embora a sensibilidade tátil seja frequentemente a última a ser perdida, deve-se buscar as diferenças de sensibilidade sobre a área a ser examinada e a pele normal, avaliando com algodão, fio dental ou com um monofilamento verde, em kit estesiométrico. Então, esses filamentos, né, de Semmes-Weinstein, nós avaliamos a sensibilidade tátil. Então, já se faz necessário quando estamos avaliando sequelas. O uso do estesiômetro permite avaliar a sensibilidade protetora das mãos e pés, tendo grande aplicação na avaliação do grau de incapacidade física e para fins de prevenção dessas incapacidades. A baciloscopia, a baciloscopia do raspado intradérmico. Esse é um exame que não faz diagnóstico. É uma situação interessante porque, a princípio, quando começamos a falar sobre a hanseníase, é muito comum que os médicos eles acreditem que a baciloscopia seria o exame para fazer o diagnóstico. Por que eu digo que não faz o diagnóstico? Porque nos pacientes paucibacilares, geralmente, essa baciloscopia é negativa. Então, nós não teremos positividade e, mesmo assim, o paciente tem a doença. Contudo, se conseguimos visualizar bacilos alcoácido resistentes na pele, pela baciloscopia da linfa, nós já temos aí diagnóstico de hanseníase. Então, o diagnóstico deve ser baseado essencialmente no quadro clínico. Ainda há muitas dificuldades e erros no processo de coleta, fixação, envio, coloração e mesmo a leitura de lâminas de baciloscopia ou biópsia. Então, é muito comum que o exame de baciloscopia não seja bem realizado, porque é um exame extremamente trabalhoso e os resultados devem ser correlacionados com a clínica. Os exames, que a gente chama de exames subsidiários, eles não são necessários para diagnóstico e nem para a classificação dos doentes. O exame físico e a história, sim, é uma doença epidemiologicamente conhecida. Então, a hanseníase indeterminada ou a hanseníase tuberculoide não se tem baciloscopia positiva. Já nos pacientes multibacilares, pacientes da hanseníase dimorfa e virchoviana, a baciloscopia normalmente é positiva, mas podemos encontrar casos negativos. Que devem ser tratados como multibacilares de acordo com o quadro clínico. Então, o exame aqui ele pode detectar a presença de bacilos e dizer que é multibacilar, mas ele pode também ser negativo e mesmo assim ser uma patologia multibacilar, como por exemplo a hanseníase dimorfa e a virchoviana. Então, a coleta da baciloscopia deve ser feita preferencialmente na borda das lesões. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco a baciloscopia. E a coleta do material
deve realizar-se nos lóbulos das orelhas e nos cotovelos, que são áreas mais frias da pele, assim como nas lesões suspeitas. Havendo então lesões visíveis, sempre uma lesão de pele, pelo menos, deve ser representada. Então, aqui nós temos a representação da coleta, né, da baciloscopia da linfa, que na realidade é o raspado intradérmico. Essa linfa vem a partir do raspado intradérmico, então não é uma puntura, tá? É um exame, inclusive, que ele deve haver compressão, porque não pode haver sangramento. Se houver sangramento, o exame perde qualidade. Então, pressiona-se o lobo da orelha, pressiona a lesão, pressiona o cotovelo, até termos uma isquemia, e aí fazemos o corte, um pequeno corte com raspado da derme. E aí, então, vamos estudar os lóbulos da orelha, direita e esquerda, porque são áreas mais frias, preferidas pelos bacilos, cotovelo direito e cotovelo esquerdo, quando não temos lesões cutâneas visíveis. Quando temos lesões, mantemos os lóbulos das orelhas, o cotovelo direito e, em vez do cotovelo esquerdo, examinamos as lesões. Então, quando fazemos a baciloscopia, nos interessa o índice chamado índice baciloscópio, que foi proposto por Ridley em 1962 e baseia-se numa escala logarítmica, com variação de 0 a 6. Então, 0 seria a ausência de bacilos em 100 campos examinados. Esses campos que o técnico faz a leitura da lâmina nessa direção. Uma cruz seria a presença de 1 a 10 bacilos em 100 campos. Duas cruzes, presença de 1 a 10 bacilos em 10 campos. Ou seja, mais bacilos e menos campos. Três cruzes, a presença de 1 a 10 bacilos em média em cada campo examinado. Quatro cruzes, presença de 10 a 100 bacilos em média em cada campo examinado. 100 a 1000 bacilos em média em cada campo examinado seria grau 5. Grau 6, a presença de mais de 1000 bacilos em média em cada campo examinado. Então veja que do 4, aliás, do 3 ao 6, nós temos a avaliação por cada campo examinado, indo de 1 a 10, para 10 a 100, para 100 a 1000 e para mais de 1000. E de 0 a 2, de 0 a 1, nós temos 100 campos examinados, e em 2 nós temos 10 campos examinados. Então, por exemplo, quando nós temos uma razão logarítmica de 1 do índice baciloscópio, o normal é que nós tenhamos no mínimo 1 ano para a limpeza daqueles campos, mesmo após o tratamento. No 2, 2 anos, no 3, 3 anos, no 4, 4 anos e assim por diante. Então, um paciente com baciloscopia, com índice bacilar, índice baciloscópico de 6, demoraria em torno de 6 anos para negativar, para dar zero, porque os macrófagos eles fazem uma lenta retirada desses bacilos. Então, como saber se o paciente nessa situação não está mais infectado? Aí não avaliamos mais o índice bacilar, e sim o índice morfológico, a avaliação da morfologia desses bacilos. O índice bacilar, ele é o índice bacilar, na realidade, né, quando eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria se fosse a média, né? Então, na realidade, nós vamos ter por cada região, né? Digamos, por cada região, por exemplo, digamos que nós tivemos 1 no lobo da orelha direito, 2 no lobo da esquerda, 2 na direita e 2 na
esquerda, no cotovelo direito, esquerda. Então, teríamos um total de 7 pontos. 7 dividido por 4 seria o índice bacilar. Então, esse índice bacilar, digamos, vamos dividir aqui 7 por 4. Então, teríamos o índice bacilar de 1,75. Então, o normal é que demorasse 2 anos aproximadamente para negativar. Então, aqui está a explicação dessa situação. Por exemplo, o lóbulo da orelha direita teve 4, o lóbulo da orelha esquerda teve 3, o cotovelo esquerdo 4 e a lesão 6. Então, soma tudo isso, dá 17 dividido por 4, que é o número de acontecimentos de campos, vai dar 4,25. Então, normalmente teríamos 5 anos para a negativação dessa baciloscopia. E a histologia que já avaliamos na aula anterior, né? Lembrar que se usa formol, 10 a 20 vezes o volume da peça. A hanseníase indeterminada tem, na maioria dos casos, um infiltrado inflamatório que não confirma o diagnóstico de hanseníase. E não se encontra, quase nunca se encontra, o bacilo alcoácido resistente. Na hanseníase tuberculoide, temos aqui já os granulomas do tipo tuberculoide ou epitelioide, que destrói pequenos ramos neurais e agride a epiderme e outros anexos da pele. Ainda assim, o BA é negativo. Na vichoviana, temos o infiltrado estiocitário xantomizado ou macrofágico, as células de Virchow, e a pesquisa de bacilos mostra incontáveis bacilos dispersos e organizados em grumos. Na hanseníase dimorfa, temos o infiltrado linfoesteostário, que varia desde inespecífico até formação de granulomas tuberculoides, claro, na hanseníase dimorfa tuberculoide. A baciloscopia da biópsia é frequentemente positiva, sobretudo nos nervos dérmicos e nos músculos lisos dos pelos, nervos dérmicos e músculos lisos dos pelos. Então, o resultado negativo para a baciloscopia da biópsia não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase. Pacientes com clínica de hanseníase multibacilar, devemos desconsiderar a baciloscopia da biópsia e tratar como multibacilar. Casos de morfos iniciais, pode haver muitos bacilos em nervos e poucos no infiltrado. E em pacientes dimórficos, às vezes até em vichovianos, se pesquisa bacilos. Se a pesquisa do bacilo não for feita em uma lâmina corada pela técnica FIT-Faraco ou Faraco-FIT, quase sempre o resultado é falso negativo. O bacilo não se cora em vermelho. Então, nesses pacientes, o ideal é fazer a técnica FIT-Faraco. Aqui a gente vê a diferença do Zinilson para o FIT-Faraco em um paciente vichoviano. Temos também a prova da histamina, onde se usa o difosfato de histamina a 1,5%. Devemos sempre testar áreas normais e áreas doentes, suspeitas da doença, para se fazer a comparação. E o que é que devemos esperar nesse teste? A tríplice reação de Lewis. Então, no primeiro minuto, uma lesão pontiforme avermelhada. Quando se faz a escarificação por agulha, dentro da gota aplicada sobre a área hipocrômica, então colocamos uma gota da histamina e fazemos uma puntura. A gota de histamina em cima do local que quer se estudar. A segunda fase, que é a fase que falha, que é chamado halo
de Souza Campos provoca o eritema reflexo normalmente, quando não se tem hanseníase. Então, o eritema que atinge de 2 a 8 centímetros ao redor da área com limites fenestrados, percebidos a partir de 30 a 60 segundos. Então, a gente diz que esse aqui é o sinal do primeiro minuto, esse é o sinal do segundo minuto, após escarificação. E temos posteriormente a formação de uma pápula, que vai depois do segundo, entre o segundo e o terceiro minuto, que é o entumecimento, que a gente chama de entumecimento lenticular. Então, essa prova avalia a resposta vasorreflexa à droga, indicando integridade e viabilidade do sistema nervoso autônomo de dilatar os vasos cutâneos superficiais, o que resulta na vermelhidão do eritema. Então, se o paciente ele não tiver um nevo anêmico, onde não existem ali vasos, se ele não tiver um nevo anêmico, ou se ele não tiver utilizado antialérgicos, porque nessas duas situações o teste de estamina vai falhar, ele pode ter o seu diagnóstico de hanseníase quando a prova da histamina é incompleta, ou seja, quando ele não tem a segunda fase, que é o halo de Souza Campos, é o eritema reflexo. A prova da histamina endógena também pode ser realizada, já que essa aqui que nós falamos anteriormente é a histamina exógena. Então, o teste endógeno também avalia a função vascular por meio de liberação de histamina endógena. Por exemplo, utilizamos um instrumento para providenciar um pequeno trauma na pele, um trauma reto, né, como a tampa da caneta, cotonete, uma chave, que podemos comprimir em linha reta a pele. Isso vai provocar uma vasodilatação, um dermografismo. Então, quando temos a prova da histamina endógena negativa, também podemos ter o diagnóstico de hanseníase. Obviamente, temos sempre que testar uma área sã e uma área suspeita. A avaliação da sudorese também pode ser realizada. Então, alguns pacientes com a doença hanseníase têm uma alteração da função sudoral que ocorre em ilhotas, ou seja, pode ter hipoidrose ou anidrose circunscrita por normoidrose. E a hanseníase pode levar a alteração dessa função de produção de suor e pode ser percebida, inclusive, pelo ressecamento da pele, pelo não, pela não em alguns, digamos, pacientes que têm funções de arrumadores, limpadores, pedreiros, né, pessoas que têm contato com sujidades, né, as sujidades elas não conseguem pregar na pele porque a pele está seca. Bom, então finalizamos a sexta aula sobre hanseníase. Na próxima semana traremos mais um tema ligado ao diagnóstico da hanseníase.